Fala galera do Futebol e Debate, sexta-feira vamos falar dos jogos, de alguns jogos da Copa do Brasil, vamos comentar aqui com a rapaziada, com o Henrique, com o Rei Arthur e vamos pro vídeo. Primeiro jogo que nós vamos falar é Sampaio Corrêa contra o Fluminense, um jogo muito fraco. O Fluminense não está produzindo, o Diniz está com a proposta do ano passado, toque de bola sem efetividade, ganhou o jogo com um chute de fora da área do Lima e depois um pênalti que o Arias converteu, mas um futebol muito burocrático, lento. Eu acredito que se não virar a página do que foi campeão ano passado da Libertadores, esse ano não vai ser um bom ano para o Fluminense não, tá? E você, Henrique, o que você acha? Sampaio Corrêa e Fluminense. O Fluminense venceu aí por 2-0, teve 80% aí de posse de bola, chutou 6 vezes no gol do Sampaio e o Sampaio não chutou nenhuma vez no gol do Fluminense. Mas não foi um jogo fácil para o Fluminense. O Sampaio Corrêa ele se trancou bem, o Fluminense não conseguia chegar lá na área do Sampaio Corrêa para fazer o gol, e também teve um destaque aí do goleiro Felipe, né, o ex-Corinthians, ex-Flamengo. Ele salvou o Sampaio Corrêa, poderia ser maior o placar do jogo, e aí como o Fluminense não estava conseguindo chegar num gol para finalizar de perto, eles estavam chutando de fora da área. Eles perceberam isso e começaram a chutar de fora da área, tanto que o primeiro gol do Fluminense desviou e entrou, foi um chute de fora da área. E aí, no finalzinho do jogo, eles conseguiram um pênalti e o Fluminense fez 2-0. Porém, o goleiro Felipe lá, ele salvou. Iam ser mais gols aí, mas o goleiro mostrou que tá em dia aí, viu? Defendendo tudo. E o jogo de volta no Maracanã, o Fluminense deve ganhar tranquilo esse jogo. Acredito que vai fazer até um placar maior, mais que de 2 gols. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Beleza? É isso aí, Henrique. O outro jogo foi Botafogo e Vitória, um jogo também muito parado. O Botafogo ganhou de 1-0, eu acredito que tenha encaminhado a sua classificação, porém o jogo de volta no Barradão não vai ser tranquilo. O Vitória vai jogar para poder ganhar o jogo. Lembrando que se o Vitória ganhar de 1-0, pênaltis. Arthur, me fala desse jogo aí. Meu amigo velho, vamos lá. Botafogo e Vitória. Lembrando que o Botafogo entrou com seu time reserva, né? Ele jogou contra o Vitória o primeiro tempo ali meio michuruca, um toque de bola, pegou uma pequena pressão do Vitória. Vitória mesmo jogando fora de casa, ele mostrou para que veio. Ele foi pra cima. Pior foi o segundo tempo. Segundo tempo eu não sei o que aconteceu com o Vitória. Ele foi pra cima, mas parece que o jogo diminuiu. Botafogo aí com 65 minutos conseguiu fazer seu primeiro gol, tá? Com o Eduardo, uma assistência bonita aí de Jefinho, tá? Teve até teve até 2 gols anulados aí, o VAR entrou em ação, anulou o gol do Botafogo, mas o Botafogo conseguiu segurar o jogo em casa, tá? Agora, como você falou, Vitória jogando em casa, ele é mais forte. Botafogo era para ter feito mais gols, para tentar segurar um empatezinho lá contra o Vitória. Só que eu acho que o Vitória, por jogar em casa com esse 1-0, eu acho que ele consegue tirar essa diferença. Não vai ser um jogo tão fácil pro Botafogo. E é isso aí, valeu! É isso aí, Arthur. Outro jogo que por mim, foi um jogo fraco. Flamengo e Amazonas. O jogo do Flamengo, o Flamengo poderia ter feito 2, 3, 4, 5 gols, mas ficou também num futebol burocrático. Pra mim não é culpa do Tite. É culpa dos jogadores. Os jogadores estão sem motivação, que eu acho que é um absurdo, porque recebem em dia, ótimo ambiente de trabalho, mas não estão produzindo o que valem. Não estão entregando o que é para ser Flamengo, né? Henrique, me fala aí do que você achou desse Flamengo e Amazonas. Flamengo e Amazonas, né? O Flamengo ele venceu o Amazonas por 1-0, mas foi um jogo feio de se ver. O Flamengo ele conseguiu fazer o gol aos 19 minutos,
mas ficou depois até os 90 minutos praticamente sem assustar a equipe do Amazonas. Eu queria até parabenizar a equipe do Amazonas que fechou e o Flamengo não assustou, fez mais nada. Ficou só trocando bola pro lado pro outro e não conseguia chegar no objetivo, que era fazer o gol, nem chutar perto do gol não chutava. E aí a torcida começou a vaiar, a torcida vaiava o Tite, a torcida vaiava o time, xingaram o Tite. Como o Haroldo disse, o Tite não tem tanta culpa para mim nessa partida. Os jogadores, eles estão abaixo, eles estão sem criatividade. O erro para mim do Tite é botar o Gabigol para jogar. O Gabigol, acho que a bola nem chegou nem perto do pé dele. O Gabigol não está preparado para entrar, mesmo contra a equipe do Amazonas, que mostrou ser uma equipe, né, muito bem organizada. E eu acho que o jogo da volta o Flamengo tem que surpreender, porque do jeito que tá, não tá bem. Tem que mostrar que joga mais. Vai ter que provar isso aí pra gente. Tá difícil de ver o Flamengo jogar. O time não está evoluindo e eu acredito que o jogo lá vai ser difícil, porque o Amazonas, ele joga em casa, apesar da torcida lá, a maioria ser Flamengo. O Amazonas, ele joga em casa e aí ele já vai se sentir melhor para jogar, para atacar. Com certeza eles vão tentar atacar, eles não jogam trancado, fechado. E aí o Flamengo vai ter que se superar nessa. Não é uma fase boa e a gente vai esperar e ver o que é que vai ser dessa partida, né? É isso aí, Henrique. Agora vamos fechar os times cariocas, vamos falar do Vasco. Um empate sem gols em Fortaleza. Fortaleza 0, Vasco 0. O Fortaleza até tentou, teve maior volume de jogo, mas não conseguiu ser efetivo nos gols. 0 a 0, o jogo para mim aberto, porque o jogo de volta em São Januário, o Vasco ainda tem que alinhar muita coisa para chegar num nível que jogue não só para se defender. É assim que eu acho, né? O Vasco tem que treinar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais. Arthur, opinião desse jogo, Arthur? E é isso aí, meu amigo, velho. Vamos lá. Fortaleza e Vasco. 0 a 0 esse jogo aí, né, cara? Fortaleza jogando em casa. Eu achei que fosse ganhar esse jogo. Fortaleza atacou até mais do que o Vasco. Pra você ver, o Vasco só deu um chute a gol. Um chute a gol, cara. 90 minutos, pouco demais. O Vasco tem o dever de ganhar esse jogo no jogo de volta. O Vasco tem que se organizar. Fortaleza vai pra cima, mesmo jogando fora. Esse último jogo aí, o Vasco levou sorte, na verdade. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nessa segunda partida. E é isso aí, galera. Valeu! E no Mangueirão, Águia de Marabá e São Paulo, 3 a 1. O Águia de Marabá abriu o placar, mesmo com um homem a menos. E Juan, com 2 gols, virou o jogo rapidinho, 4 minutos, 5 minutos. E depois veio o terceiro gol do São Paulo. Uma boa vantagem para o jogo de volta. Dia 22. E aí eu pergunto, Arthur, o que foi que você achou desse jogo do Águia de Marabá e São Paulo? Meu amigo velho, vamos lá. Águia de Marabá e São Paulo. São Paulo jogando com seu time reserva, né? Conseguiu aí botar 3 a 1, uma diferença muito boa contra o Águia de Marabá. Teve uma diferençazinha que São Paulo conseguiu arrancar por conta da expulsão. Aos 31 minutos, o jogador do Águia de Marabá foi expulso. Infelizmente ele chegou a chutar o rosto do jogador do São Paulo, tá? Mas o juiz deu amarelo, depois foi no VAR e teve que dar o vermelho. Um chute muito forte no rosto, né? Perigoso. E aos 35 minutos o Águia de Marabá fez seu primeiro gol. Mesmo com o jogador a menos, galera. Jogador a menos. A sorte que o São Paulo não estava lá só para passear, não. Ele conseguiu aí virar esse jogo no primeiro tempo com 2 gols do Juan, como o Haroldo já tinha comentado. 2 gols, praticamente aí menos de 5 minutos ele conseguiu virar o jogo, né? Levou aí primeiro tempo 2 a 1. E no segundo tempo o Luiz Gustavo conseguiu fazer seu terceiro gol. Jogo aí de 3 a 1 para o São Paulo, que vai com o time mais tranquilo. Eu acho que é um dos grandes do Brasileirão, que está hoje na Copa do Brasil, que vai levar o seu time mais tranquilo. 3 a 1 jogando em casa. Eu acho que São Paulo aqui já está com o time passado já para a próxima fase. E é isso aí, galera. Vamos para o próximo jogo. E para finalizar, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. Um jogo complicado. Palmeiras fez um gol nos 9 minutos do acréscimo. É um jogo que a galera tá dizendo que o juiz colocou até o Palmeiras marcar. A brincadeira diz que o pessoal, que a Leila tá mandando pix. Olha o texto aí.
Um jogo difícil, o jogo agora de volta em Ribeirão Preto. O Palmeiras, o empate ou uma vitória simples, ele se classifica, mas eu acredito que o Botafogo venha com todas as forças para esse segundo jogo. Henrique, qual é a sua opinião do jogo Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto? Fala pessoal, vamos falar aí de Palmeiras e Botafogo de São Paulo. Um jogo bom, um jogo que o Palmeiras venceu aí por 2-1. O jogo praticamente foi resolvido no segundo tempo, né? Com a entrada aí do Rony, o Rony foi, meteu o gol, o Hendrick cruzou. E aí o Botafogo, ele continuou em cima. O Botafogo não é um time qualquer não, o Botafogo foi pra frente, foi pra cima. Continuou tentando até que no finalzinho ele meteu o gol, bem no finalzinho empatou a partida. E logo depois o Palmeiras vai e consegue fazer o segundo gol. Garantiu a vitória aí no finalzinho, né? Com um golzinho. O Palmeiras, pra mim, ele sempre conta com um pouco de sorte. E aí essa sorte sempre... E é sempre assim, os resultadozinhos de magrelo, 1-0, 2-1. Eu acho isso um típico do Palmeiras, né? Mas ele vence, é isso que importa. E aí ficou aberto até... E é isso que importa, né? E o jogo da volta promete, né? O Botafogo lá de Ribeirão Preto, ele precisa fazer pelo menos 2 gols de diferença para levar essa, ou fazer um gol para ir para os pênaltis, né? E lembrando, gente, o Palmeiras ele foi com um time misto, né? E foi botando os titulares de pouco a pouco. Vai ser um jogo bom pra gente assistir. E eu acho que lá o Palmeiras ele não vai brincar muito não, ele talvez nem precise contar com a sorte dele, ele vai fazer o que ele sabe fazer, que é vencer tranquilo, né? Eu acho. E aí o Palmeiras eu acho que ele faz o trabalho dele tranquilo, vai vencer o Botafogo. Quer dizer, tranquilo não, né? Daquele jeitinho. Eu acho que vai ser de novo contando com a sorte, né? Vamos ver aí. Talvez nos pênaltis o Palmeiras vença aí, né? Caso ele não vá com o Marcelo Lomba, né? Porque o Marcelo Lomba pra mim é um goleiro fraco. Beleza? Valeu! É isso aí, galera. Resumozinho dos principais times na Copa do Brasil. A gente vem amanhã com os vídeos do Campeonato Brasileiro, o odds do Rei Arthur para o fim de semana. Valeu, galera!